Olá, a paz do Senhor. Eu vou contar o meu testemunho, mas antes eu quero que vocês conheçam um pouco da minha vida, ok? O meu nome é Miriam, tenho 47 anos, nasci em um lar cristão. Meus pais são da Assembleia Ministério de Belém. Se converteram, se casaram lá. Desde criança, meus pais levavam eu e meus quatro irmãos para a igreja. Aos 14 anos me afastei da igreja, mas aos 19 voltei novamente. Nessa época conheci meu esposo Marcos, que não era evangélico, ele havia aceitado Jesus também. A gente se conheceu no bairro onde eu nasci. Namoramos, noivamos, casamos em janeiro de 2000. Nosso casamento foi uma bênção e com certeza Deus que me uniu ao Marcos. Após o casamento, fomos morar em Ferraz de Vasconcelos. Tínhamos construído uma casa lá. Passamos a congregar na Igreja Assembleia Ministério do Belém, uma igreja pequena. Aceitamos alguns cargos lá. Eu fui regente das irmãs e dos adolescentes por um certo tempo. E o Marcos era obreiro, professor da escola dominical e tesoureiro. Eu fazia a obra do Senhor, porém hoje refletindo não fazia com excelência. No ano de 2001 engravidei, porém tive um aborto espontâneo. Foi um momento muito triste na minha vida. Esperei 2 anos e engravidei novamente e perdi novamente. Desta vez teve um grande livramento. O bebê, o feto estava morto há 2 semanas no meu útero. E com o segundo aborto eu fiquei destruída, pois meu sonho sempre foi ser mãe e formar uma família. Confesso que a minha fé se abalou. Na época questionei o Senhor, o porquê de tudo isso. Abri a Bíblia buscando a resposta e saiu em Eclesiastes 3. Para tudo tem um tempo determinado, então entendi que não era o tempo de Deus. Em 2003 engravidei novamente, porém com 2 meses de gestação tive sangramento e cólica. A gravidez era de risco para um embrião. Iniciei o pré-natal, o médico recomendou repouso absoluto de 3 meses e também fez uso de hormônios para não abortar. Não podia congregar, então fazia o culto em minha casa, sozinha, enquanto meu esposo estava na igreja. Assisti o programa do R.A. Soares e na hora da oração colocava a mão na minha barriga. Passando 3 meses, a gravidez deu certo, para a honra e glória do Senhor. Mais para frente descobrimos que era uma menina, a nossa primogênita Marcela, a filha da promessa. No ano de 2008 engravidei novamente, porém foi a mesma coisa, repouso até 3 meses, cólicas, sangramentos, tomar hormônios. Passando os 3 meses de gestação, tudo deu certo, mas para frente descobrindo que era outra menina, Mariana, minha florzinha, a nossa caçulinha. Deus é fiel, tudo que passei teve um propósito. Deus me deu tudo que eu sempre sonhei, maridos, filhos, casa própria, etc. Porém, eu não me doei 100% ao reino, porque Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Minha vida espiritual sempre teve altos e baixos. Eu ficava arrumando desculpa para não congregar, tipo, se meu marido não for, eu também não vou, sendo que a salvação é individual. Mudamos umas 3 vezes de casa em 2012. Mudamos 3 vezes de casa e em 2012 mudamos para a nossa casa atual, a casa dos nossos sonhos, perto de tudo. Após algum tempo morando aqui, decidimos procurar uma igreja. Visitamos várias em Ferraz de Vasconcelos. Ficamos pouco tempo congregando na igreja sede do Braz, no centro de Ferraz de Vasconcelos. Porém, a gente não se envolvia com os irmãos, só íamos realmente congregar, como se fosse uma religião. Ficávamos firmes por algum tempo, mas depois saímos. Ficávamos algum tempo firmes, mas depois saíamos.
Alguns tempos depois, achamos a Igreja Nações Unidas, dirigida pelo apóstolo Marcelo de Souza. A igreja tinha nossa cara, palavra boa, louvores bons, os irmãos amorosos, culto de manhã e culto à noite. Não tínhamos desculpa para congregar. O trabalho não ia impedir a gente de congregar e nem os compromissos. Mesmo assim, só íamos ao domingo, não participávamos de nenhum evento da igreja, não tínhamos comunhão com os irmãos. Nessa igreja recebemos muitas bênçãos, uma cura espiritual da minha filha Mariana, que ouvia barulho de elefante na cabeça dela. O apóstolo orou e o barulho passou. Era triste ver ela assim. Ela até vomitava de medo. Para a honra e glória de Deus, ele a curou. Foram muitas bênçãos lá, porém, mesmo assim, íamos sem compromisso para a igreja. Tínhamos uma religião e Jesus não é religião. Paramos de congregar em 2025. Falo paramos porque me refiro a meu esposo também, porque sempre dei essa desculpa que se meu esposo não fosse para a igreja, eu também não iria. Porém, hoje aprendi que a salvação é individual e não depende de marido, de filhos, etc. Depende só de você. Naquele dia, quem vai prestar conta a Deus é você. Em julho de 2025, desempregada há 2 anos, a esposa do apóstolo Marcelo, Gisélia, colocou no grupo de WhatsApp da igreja, no qual meu marido fazia parte, uma vaga de auxiliar de cozinha. Conversei com a irmã Gisélia e ela pediu para comparecer à creche e conversar com a coordenadora Leila. Fui até a creche e conheci a escola. O pessoal da cozinha, conheci a escola e o pessoal da cozinha. Eles estavam precisando muito de uma auxiliar e eu também precisava trabalhar. Sendo assim, aceitei a vaga. Eles pagavam o salário, a condução e de volta. Para mim, era contramão e de ônibus. Conversei com a Juscelia que ônibus que era melhor. E ela me explicou, porém ela disse que tinha um irmão que cobrava um pouco mais que a condução e ele levava e trazia a esposa dele e o neto que estudava na creche. A esposa dele era auxiliar de cozinha também. Para mim pareceu perfeito, eu combinei com ele tudo certinho. Comecei a trabalhar no dia 10/6/2025. Nesse dia conheci o pastor Dario e sua esposa Iris e seu neto. O pastor Dario, que é regente da igreja. Pastor Dario, que é pastor da igreja O Brasil para Cristo. Conheci a creche, os professores, a cozinheira Dani e a auxiliar Jéssica. Eu e a Iris entrávamos às 8 e saímos às 17. A Dani e a Jéssica faziam o horário das 7 às 16. Eu nunca tinha trabalhado em cozinha, muito menos na escola. O serviço era bem cansativo. Auxiliávamos a cozinheira e servimos as crianças. Para mim foi uma experiência nova. Trabalhei pouco tempo com a auxiliar de cozinha Jéssica. Ela foi para outra escola. Logo após ela sair, entrou a auxiliar Nilda. Ficou eu, a Iris, Dani e Nilda. A Iris sempre brincalhona, alegrava a cozinha. Ela sempre deixava o ambiente mais leve, falava do amor de Deus, da família, cantava, atuava nas novelas mexicanas delas, ela contagiava com a sua alegria. Lembro-me do dia que a irmã da Dani estava doente e a Dani pediu oração para a Iris. Sem pensar, a Iris entrou na despensa da creche, fechou a porta, ajoelhou e começou a orar pela irmã da Dani, sem ao menos conhecer a irmã da Dani. A Dani ficou muito emocionada com a atitude da Iris. A irmã da Dani se curou mais para frente, para a honra e glória do nome santo de Jesus. A Iris tinha o verdadeiro amor de Jesus Cristo no coração, o amor que se doa ao próximo, sem pedir nada em troca. Eu já sentia Deus me chamando naquela época. E o exemplo da Iris me fazia ter vontade de ser igual a ela. Eu tinha sede de Deus, porém não me rendia a Ele. A minha vida espiritual nesses anos foi uma bagunça, e isso também refletia no meu casamento, que por muitas vezes teve altos e baixos. Eu não sentia vontade de orar e jejuar pela minha família, pelo meu casamento.
Voltando a Iris, ela se queixava de falta de ar enquanto estávamos trabalhando. Ela tinha algumas enfermidades, mas sempre trabalhava com alegria. Quando ela estava mal, eu sempre ajudava ela e a animava, pois saíamos às 17 horas e tínhamos que entregar a cozinha da creche toda limpa para o outro dia. A Iris sempre comentava que tinha vontade de sair da creche, pois estava debilitada e Deus queria que ela fizesse a obra. Trabalhamos juntas por 8 meses. Voltamos do recesso mais ou menos janeiro, fevereiro. E a Iris disse que não iria mais ficar na creche. Provavelmente ela conversou com a família dela. Disse que ia trabalhar até o fim de fevereiro. Ela queria ser mandada embora. Porém, a creche não mandou ela embora, pediu que ela pedisse as contas. Ela tinha mais ou menos quase 2 anos de trabalho. Fiquei muito triste por ela, pois é muito ruim você trabalhar 2 anos e pedir as contas. Ela saiu no fim de fevereiro cheia de plano. Ela ia fazer a obra e abrir um comércio na sua casa de vender carne assada. A cozinha da creche perdeu a graça sem a Iris. Eu falei isso para ela várias vezes. A alegria dela fazia falta. Eu já estava desmotivada de trabalhar lá. Depois que ela saiu, fiquei mais desmotivada ainda. No dia 24 de 5 de 2026, como de costume, fiquei esperando o pastor Dario me levar para a creche. Como ele estava demorando, liguei para ele, mas ele não atendeu. Achei estranho, pois ele sempre avisava quando não dava para me levar. Peguei um Uber para a creche para não chegar atrasada, pois já havia passado do horário dele me buscar. Chegando lá, comentei com a coordenadora Leila que o Dario havia me falado que na noite passada a Iris estava com falta de ar. E falei que ele não tinha conseguido me levar para a creche. A Leila também achou estranho, a coordenadora Leila também achou estranho. Falou que ia tentar falar com ele. Aí eu fui trabalhar, bati meu ponto, fui trabalhar. Aí quando foi umas 9 horas, na hora do meu café, do café nosso, das meninas da cozinha, a Leila veio com a triste notícia que a Iris havia sofrido um AVC à noite, né? E que estava entubado. Eu quase não acreditei naquela notícia. Como assim, né? Aí ele estava tão bem, né? Tão alegre, planejando tantas coisas, né? E estava entubada. Foi um choque, assim, para todos nós da cozinha. Mas nós estávamos crendo num milagre, né? Nos dias que se passaram, as notícias não eram boas. Ela não reagia aos estímulos dos médicos. Fui visitar ela um dia, não me lembro o dia, mas eu fui visitar ela na UTI. E foi muito triste ver minha amiga entubada naquela UTI. Mas eu estava crendo que Deus poderia operar um milagre. E no dia 29, se tiver errado, me perdoe a data, mas no dia 29 eu recebi a pior notícia, que a minha amiga havia partido para a eternidade. Meu coração estava partido, senti muito a morte dela. E hoje eu sei o porquê, porque ela estava preparada para encontrar o Mestre e eu não estava, e Deus me chamava. A minha vida espiritual estava uma bagunça. Me despedi da minha amiga e o chamado de Deus na minha vida estava muito forte, só estava fraca e sem força para voltar. O mundo estava em mim, não apostava mais louvores nem palavras de Deus. Só sabia julgar as pessoas como se eu fosse santa e as pessoas fossem erradas. Eu estava trabalhando na creche, mas não sentia mais alegria. Eu trabalhava lá, o salário era pouco, o serviço era muito pesado. Estava orando para Deus tomar uma providência. Em abril, a cozinheira Dani resolveu sair da cozinha. Ficou eu e a Nilda e a Dai. A Dai que ficou no lugar da Iris, né? A diretora da creche pediu para eu e a Nilda ficarmos como cozinheira. Pra gente pensar, no caso, se a gente queria ou não ficar como cozinheiro no lugar da Dani.
eu senti no meu coração que não deveria aceitar. Nós ficávamos revezando na cozinha, eu e a Dá e a Nilda, né? Nós ficávamos revezando. E eu senti no coração de não aceitar, e a Nilda também não. Então, no dia 27/4/2026, eu fui demitida. Senti que foi a vontade de Deus. Porque eu já havia orado muito tempo, né? Já estava orando há muito tempo pedindo a Deus para que Ele me tirasse dali, pois eu estava muito cansada e isso estava mexendo até com a minha saúde. Aí eu cumpri o aviso até o dia 20/5/2026. A minha homologação seria dia 8/6/26. Os dias que se passaram, eu fiquei em casa com a família, descansando. Esperei no dia da homologação. No dia 1, fiquei esperando o dia da minha homologação. Amém. Esse pra vocês conhecerem mais ou menos a minha história. E aí, no outro vídeo, começa o meu testemunho, ok? Paz do Senhor. Vou gravar meu testemunho, né? Meu testemunho ele é em vídeo porque ele é um pouco extenso. Eu vou gravar aqui pra vocês. Peço que vocês tenham paciência, né? Pra assistir ou até mesmo ouvir meu testemunho, né? Porque é um testemunho muito tremendo e muitas vezes a gente passa horas nas redes sociais vendo coisas que não nos edificam, né? E com certeza o meu testemunho vai edificar você e aqueles que ouvirem o meu testemunho. O testemunho começa no dia 1/6/2026, em uma segunda-feira. Minha filha Mariana estava gripada. Fui cuidar dela. Na terça-feira, dia 2/6/2026, comecei a ficar gripada também. Usamos xaropes, remédios para a gripe, só que não resolveu. Meu peito doía quando eu tossia. Achei que estava com bronquite. Foi ao pronto-socorro com a Mari, no dia 5/6/2026, em uma sexta-feira. Foi depois do feriado. Passei em um médico e ele escutou meu pulmão. Pedi um raio-x para ver se o meu pulmão estava limpo. E o raio-x não deu nada. Ele passou 2 xaropes anti-inflamatórios, comprei os medicamentos, meu e da Mari. O da Mari fez efeito na gripe, porém os meus medicamentos não melhorou a gripe. O xarope Vick, ele descia rasgando aqui na minha garganta. O peito doía, a tosse só aumentava, a dor no corpo, tudo de ruim, parecia uma gripe muito forte, só que o chiado no peito me preocupava. O dia em que nasci de novo. Fui tentar dormir no dia 6/6/2026, no sábado à noite, porém não consegui, pois os sintomas da gripe estavam muito fortes. Passei muito mal naquela noite. Meu marido saiu para trabalhar às 4 da manhã. No dia 7/6, já no domingo, comentei com ele que não tinha dormido a noite toda. Ele foi trabalhar e ainda estava escuro. Deitei na minha cama para tentar dormir e vivi o pior momento da minha vida. Senti a minha saturação alta, dor no peito, chiado. Eu sentia todo o meu sistema respiratório obstruído. Eu senti que ia morrer naquela hora. Aí eu lembrei da minha amiga Iris, né? E do modo em que a Iris se foi para a eternidade. Senti que tudo aquilo que aconteceu com ela ia acontecer comigo também. E se eu saísse do meu quarto para pedir socorro para as minhas filhas, eu ia parar no hospital e ia ser entubada também, igual a minha amiga. Só que Deus não deixou eu sair do meu quarto. Ele tirou meu sono naquele momento de agonia, para eu orar. Eu pedia para o Senhor a misericórdia dele. Pedi para ele não me levar e que ele me permitisse viver, ver minhas filhas se casarem, ver os meus netos,
Assim como ele deu o privilégio para Iris de ver as filhas dela se casarem, ver os netinhos dela e viver tantas maravilhas de Deus na vida dela. Deus também me fez despertar para orar por todos da minha família. Um por um, orei por todos. Ele pediu para orar também para os meus pais também. E eu pedi naquela hora de agonia para que o Senhor me desse a chance de ficar mais um pouco aqui na terra, porque eu ainda não tinha cumprido a minha missão de cuidar dos meus pais. Eles ainda estão velhinhos e precisam ainda de mim. Eu pedi a Deus a misericórdia naquela hora. Naquela hora aconteceu o meu concerto com Deus. Naquela manhã de milagres, dormi somente 1 hora. Ainda estava muito enferma, levantei e quando me olhei no espelho, tomei um susto. A minha garganta e o meu ouvido estavam inchados. As minhas amígdalas estavam 2 bolas de cada lado, parecendo dois limões, o tamanho de 2 limões. Eu não conseguia nem engolir direito. Resolvi ir ao médico porque fiquei muito assustada. Eu fui no Hospital Santana de Mogi, estava lotado, muitas pessoas enfermas. Fui só pela misericórdia de Deus e demorou muito para me chamar. A dor na garganta aumentava a cada minuto. A médica me chamou, expliquei tudo para ela que tinha passado no médico, mostrei a receita a ela. Ela me examinou, sentiu a minha garganta inchada, o chiado no peito e pediu um raio-x. Passou a medicação para desinflamar a garganta, com uma medicação com corticoide, né? Na veia, e fiz exame de sangue e também o raio-x. Depois disso, fui comendo a lanchonete do hospital e não conseguia nem mexer a boca e nem engolir, foi terrível. Fiquei meia hora para comer uma coxinha com um suquinho. De tão terrível que estava para engolir aqui na minha garganta, eu não conseguia comer nada, doía tudo. Esperei os exames ficarem prontos e levei para a médica. Ela não deu nenhum diagnóstico, porém ela passou outros remédios, como antibióticos, xarope, etc. E falou na hora, suspende o xarope Vick. Que mais para frente eu saberia que esse xarope que foi o motivo das minhas amígdalas estar inchada, porque eu tive uma reação alérgica a esse xarope Vick. Por isso que ele descia rasgando na minha garganta, doendo todo o meu sistema respiratório. Foi terrível, irmãos. Eu achava que eu ia morrer quando eu tomava aquele remédio. Os medicamentos até que foi bom. A médica foi usada por Deus. No dia 8/6 de 2026, mesmo doente, tive que ir para a minha homologação. Aconteceu minha homologação. Apesar da demora e do cansaço devido à doença, deu tudo certo. Eu só conseguia comer mais. Não, eu só conseguia beber mais líquido. Eu não conseguia comer coisas sólidas, porque minha garganta ainda doía muito. Em 10/6/2026, fizemos uma pequena obra na nossa cozinha. Colocamos gessos na paredes da cozinha. No dia em que Deus entrou na minha casa, 11/6/2026. E você deve estar se perguntando, como assim Deus entrou na sua casa? Mais para frente você vai entender. Mesmo doente, Deus me deu forças para fazer uma faxina na minha casa, pois Ele queria entrar nela. E Deus não gosta de ambiente sujo, não gosta de casa suja e desorganizada. A minha cura foi gradativa, foi um dia de cada vez. Naqueles momentos de dor, vemos que não somos nada e que toda vaidade se acaba. Foram dias de choro e de renúncia. No dia 13/6/2026, percebi que Deus estava na minha casa. Eu sentia Ele de uma forma que nunca havia sentido. Ele me pediu para não sair de casa, para eu ficar em casa, para eu gravar vídeos, fazendo tudo que Ele ordenava, colocar o louvor da Juliane a Jesus, né? O tempo todo. Porque os louvores, irmãos, os louvores, ele nos conecta a Deus. Isso ele me explicou. Então os louvores têm que ser 24 horas por dia, para que nós não venhamos termos distrações nessa terra, porque as distrações estão aí para tirar o nosso foco, que é Jesus, a nossa salvação.
Então ele me pediu para não sair de casa, gravar vídeos, colocar louvores. E ele me dava as instruções. Minha casa ficou muito gelada por dentro. A minha casa ela ficava gelada e também ela aquecia. Tinha horas que ela ficava gelada e ela ficava aquecida por conta da presença de Deus ali. As janelas e alguns móveis estavam molhados e a temperatura era diferente da de fora. Às vezes a temperatura de fora estava quente e aqui dentro estava frio. E as roupas estavam demorando dias para secar no varal. E o gesso da parede não secou. A obra que eu fiz na minha casa não secou. O frio arrepiava até as costas. O sono que Deus me permitia dormir era leve. E às vezes eu não dormia. Deus estava sempre me despertando para não perder a conexão com o céu. O sono não é igual a gente dorme normalmente. A gente se comunica em pensamento e através da tosse. Quando eu tossia uma vez, a resposta do papaizinho era sim. E quando eu tossia 2 vezes, a resposta dele era não. Para qualquer pergunta que eu fizesse para ele, a tosse, se eu tossia uma vez, era sim. E se eu tossia 2 vezes, era não. A sensação é que eu estava flutuando. E ele me disse que essa sensação é porque eu estava ligada ao céu. Ele me fez me isolar no meu quarto e escrever essas coisas. O louvor é que conecta a gente, como eu já havia falado. E ele não pode parar, é 24 horas. Ele me escolheu mesmo eu sendo falha. Ele me escolheu para avisar essas coisas para vocês. Voltei com tanta sede, tanta fome de Deus. E ele me escolheu para avisar essas coisas a vocês. Voltei com tanta sede, tanta fome de Deus que há vários anos na minha vida não tinha. O Senhor me permitia ter pausa para me alimentar, arrumar minha casa, dormir um pouco, pois o corpo terrestre não aguentaria sem o descanso. Louvava a todo instante, minha família não estava entendendo nada. E eu os perdoei. O Senhor escolheu minha casa, minha família e disse que seríamos salvos. Enquanto ele me curava, ele curava minha família, meus vizinhos, meus familiares também, e todas as pessoas. Em toda a minha vida eu nunca conheci Jesus de verdade e eu nunca o aceitei de coração. Em toda a minha vida eu nunca conheci do jeito que eu havia conhecido. Estava no dia 13/6/2026, ainda no meu quarto, louvando, orando, conversando com um papaizinho. Sim, eu pedi para o chamar assim, e ele me deixou, igual ao filme A Cabana. Eu ouvia lá fora as pessoas torcendo para o Brasil, e eu só queria estar na presença dele, pois a eternidade pode esperar. Quando já era noite, eu estava cantando louvores e a minha voz ecoava como se as pessoas do meu condomínio e do mundo ouvissem a minha voz. Deitei na minha cama e como se estivesse em transe. Ele me restaurou ali, também colocou um novo cântico na minha boca. Ele me prometeu um novo rosto e também o batismo com o Espírito Santo. O que ele falou para mim é que nós seremos transformados nessa terra, teremos um novo rosto. E também colocaria um novo cântico nas nossas bocas. E o Espírito Santo também, ele falou que estava em mim. Só era questão de tempo para eu receber o Espírito Santo. Papai me ensinou várias coisas. Uma delas é a limpeza de nossas casas. O Senhor não habita em um lar sujo e desorganizado. A alimentação também o Senhor falou. Coma frutas, legumes e verduras. Mude seus hábitos. E a alimentação também. A alimentação também do seu corpo. Faça uma alimentação boa para a sua família. Faça com amor dentro das suas condições. Faça atividades físicas. E escolha uma que você goste. Ao limpar sua casa, use escadas,
Se agache para não machucar seus ossos. Eu vou dar uma pausa, irmão. Essa é a primeira parte do meu testemunho. Eu vou gravar a segunda parte. Agora, a segunda parte do meu testemunho. No dia 14/6/2026, a presença ainda estava na minha casa. Levantamos, tomamos café. Deus me avisou que estava curando minha família e meus vizinhos também, e a mim também. E o tempo todo eu escarrava e assoava o nariz. E o papai me pediu para ir tomar banho. E ele me ensinou a tomar banho do modo correto. Acabei dormindo embaixo do chuveiro. A minha família percebeu que eu estava demorando muito. Eles conseguiram abrir a porta e me encontraram em pé, mas dormindo embaixo do chuveiro. Eles me chamaram e eu acordei, porém meu maxilar estava travado, a minha boca estava com água dentro. Eu não conseguia abrir a boca. Eles me trocaram e pediram socorro para os vizinhos, para me levar para o Hospital São Marcos em Ferraz. Um vizinho se prontificou. Chegando lá, tivemos que aguardar chamar, mas papaizinho tinha me levado lá para curar muitas pessoas. Curei muitas pessoas que estavam com dor. Algumas pessoas perceberam que eu era a presença que Deus levou para o hospital. As pessoas me notavam e choravam. A partir dali foram alguns flashes que eu me lembro. Passei na enfermaria do São Marcos e mediram os meus sinais vitais. Depois lembro que que mandaram para outro hospital em Itaquera. No Uber, como não conseguia cantar, fui murmurando o louvor do diante do trono. Preciso de ti. Só sei que fui parar em um hospital em Guarulhos. Lá também não lembro de muitas coisas, mas papai me levou lá para curar também. Eu levantava do meu leito para curar os enfermos. Lá fiz vários exames. A suspeita era de AVC, porém o maxilar destravou no Uber. Na realidade eu não tive AVC. O que me fez ficar ruim mesmo foi a alergia ao xarope Vic. Eu tive alergia e tampou meu sistema respiratório todinho. Então foi isso. Eu sabia que foi Deus que me levou lá. Papaizinho estava me usando para curar as pessoas. Minha família me acharam alterado. Minha irmã Ciméia e meu esposo Marcos ficaram comigo ali. E eu falava alto, conversava com os enfermeiros, fazia palhaçada. Virei a palhacinha do papaizinho. E às vezes estava dopada de calmante quando estava assim. Deus me revelava muitas coisas. Ele me mostrou várias pessoas dando testemunho, até os que já haviam partido, tipo minha irmã Esther e a minha sogra Clotilde. E o testemunho das pessoas que estavam vivas ainda. Fiquei internada nesse hospital 4 dias. Na maioria das vezes estava dopada de medicamentos para dormir, pois a minha família não entendia que era o papaizinho que me levou lá. Muitas enfermeiras sentiram a presença de Deus através da minha vida. Minha prima ficou uma noite comigo, Andréia. O papaizinho pediu para eu escolher ela. Não foi à toa nessa comunhão. Não foi à toa. Nossa comunhão sempre foi linda. A Andréia é um anjo que Deus deixou aqui na terra. Como ela cuidou bem de mim. Leu a palavra de Deus para mim, ungiu a minha cabeça. Foi lindo a nossa comunhão naquele dia. Dia 17/6/2026, meus familiares de Chumberal me internaram em uma clínica psiquiátrica, pois o diagnóstico foi surto psicótico. Sim, eu estava louca, surtada, apaixonada pelo meu papaizinho. Nessa clínica também não foi à toa que o papaizinho me levou. Eu curei lá muitas pessoas, vi os milagres do Senhor. Fiquei internada por 15 dias. Só Deus sabe a saudade que fiquei das minhas filhas, do meu marido, dos meus familiares. Mas sei que para Deus tudo tem um propósito. Senti papaizinho por 15 dias me comandando. Ele está comigo agora, só que
de uma maneira diferente. Deus me revelou muitas coisas no hospital. Ele vai mudar a terra, sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele vai fazer uma nova terra. Os aplicativos tipo Uber, 99, Instagram, Facebook, iFood vão continuar, só que de forma diferente. O Instagram e o Facebook serão modificados com as coisas para o reino, para divulgar um trabalho. Não vai ter vídeo que desagrada ao Senhor. Uber iremos usar iFood também, 99. Ele ensinou também os motoristas a comandar as ambulâncias, os enfermeiros a macas e as cadeiras de roda, para andar devagar, pois as pessoas já estão doentes e as ambulâncias e as macas e as cadeiras de roda são guiadas com muita grosseria. Os testemunhos de todos serão como podcast no Spotify, para todos nós assistirmos em nossas casas, nossas novas casas. As nossas casas serão modificadas, tudo será novo, seremos prósperos. Tudo que aconteceu comigo foi real, cada um acredita no que quiser. Eu acredito na Bíblia que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o céu, e um dia vai buscar os seus escolhidos. Como foi terrível sentir fome e não conseguir comer. Isso me fez lembrar da minha irmã Esther, que quando estava no hospital com câncer terminal não podia nem beber água. Isso doeu muito no meu coração, irmãos. Por isso, como o que você tiver vontade, não se prive das coisas, não faça dietas malucas, não passe fome à toa para seguir os padrões da sociedade. Coma saudável, sim, mas não deixe de comer o que você sente vontade. Deus me deu uma nova chance. Ele me fez ter sede para provar da água da vida. Eu nunca mais terei sede. Ele me fez sentir fome para provar do pão da vida, para eu nunca mais ter fome. Meu peito doía, pois ele me esvaziou de tudo de ruim que estava dentro de mim. Ele me deu um novo coração. Ele tampou a minha garganta para colocar um novo cântico na minha boca. Ele tirou meu respirar para pôr um novo fôlego no meu peito. Ele tampou meus ouvidos para me dar um novo escutar. O Senhor me deixou aqui para cuidar dos meus pais também. Se você tem os seus pais aqui, cuide deles com todo o seu amor. Se dediquem a isso sem esperar por ninguém. Faça a sua parte. Se você não pode cuidar, pague alguém. Foi o que fizemos na nossa família. O louvor que o papaizinho escolheu para o meu testemunho foi esse louvor a Jesus da cantora Juliane. Papai deu essa canção para ela e ele me confirmou. Para finalizar, eu não sei o que vai acontecer. Quando vai ser a transformação que o papaizinho me falou? Pode ser hoje ou amanhã. Eu não sei. Ele não falou. Por isso volte agora pelo amor. Não escolha vir pela dor assim como eu. Entrega a sua vida a Deus, Ele te perdoa de qualquer pecado. Esses aplicativos, papaizinho me falou, Instagram, Facebook, com tudo distrações para tirar nosso alvo, que é Jesus, para você perder a salvação, né? Eu mesma sou uma pessoa que ficava horas perdendo meu tempo, né? Instagram, Facebook, rolando feed. Então, irmãos, vamos ficar atentos, é um recado que o papaizinho está te dando, para você ficar de olhos abertos. E voltar agora, volte, assim como o papaizinho me deu uma nova chance. Ele vai te dar uma nova chance. Ele perdoa os seus pecados. Da maneira que você está, você pode voltar para os braços de Deus agora, nesse momento. Eu voltei, irmãos, ele me deu uma nova chance. E foi na dor, uma dor terrível, uma doença terrível, mas ele me deu uma nova chance. E Ele quer te salvar, mesmo você sendo o mais vil pecador. Não importa, não importa. Venha da maneira que você está. Volte para a igreja hoje mesmo. Eu voltei no dia 8/7, voltei para Jesus na Igreja Brasil para Cristo, para a honra e glória do nome santo do Senhor.
Entregue sua vida a Deus, Ele te perdoa. Não importa, não importa. Eu fui privilegiada, irmãos, mesmo não sendo merecedora. Ele me escolheu por essa missão. Eu sou tão falha, mas Deus me deu uma nova chance de viver para falar isso para vocês. Então aceite Jesus, venha do jeito que você está. Não espere vir pela dor ou perder sua salvação. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas eu estou te alertando. Eu estou te alertando que Deus vai mudar essa terra e aqui Ele vai escolher os escolhidos para habitar nessa terra. Habitar na melhor terra, tudo novo, prosperidade, uma terra sem miséria. Ele vai te dar um corpo novo, vai te dar um novo nome. Foi tudo que Ele me falou, estou te falando aqui. Então venha provar do melhor de Deus. Ele me escolheu para provar o melhor dele. Muitas pessoas, até da minha família, duvidaram, mas eu estou contando testemunho para esclarecer tudo que Deus falou para mim falar. Porque as pessoas não entendem, né, irmãos, o mistério de Deus, porque foi um mistério muito grande que aconteceu comigo. Até hoje eu não acredito o que aconteceu. Parece um sonho, mas não é, eu estou viva. Às vezes eu me belisco para ver se eu tô aqui ainda, se eu não morri naquela noite, né? Mas eu não morri, eu tô viva para contar para vocês. E eu falei, se uma alma for salva através do meu testemunho, eu já estou feliz, né? E se forem várias, então, melhor ainda. Papaizinho é lindo. Então eu tô aqui para alertar vocês, tá bom? Papaizinho só tem coisas boas pra gente. É o nosso pai, ele só tá cuidando da gente. E aqueles que creem no que tudo que eu estou falando, na mudança que haverá na terra, um novo corpo, um novo nome, tudo que acontecer, ele vai nos transformar. E depois a gente vai morar no céu com ele. Eu falei, papaizinho, pode demorar o tanto que for, meu Deus, se a terra for boa assim, do jeito que o Senhor está falando para mim, o Senhor prometeu, eu vou esperar o céu pode esperar, entendeu? A gente vai ficar esperando aqui, papaizinho, bem tranquilo, mas louvando ao Senhor 24 horas, buscando o Senhor, gozando do melhor dessa terra. Então acredite, foi tudo verdade que aconteceu comigo. Eu vou mandar aí os vídeos de eu adorando, ele me ensinando a forma de adorar. Eu renunciando a mim mesma, feia, caindo nos pedaços, mas renunciando, porque esse corpo aqui não é nada, ele vai ser transformado. Entendeu? O que importa é meu espírito agora com Deus. Eu estar bem espiritualmente com Ele, porque eu vivia numa fantasia, nunca fui bonita. Eu era feia por dentro e por fora, mas agora eu sou linda por dentro e por fora. Porque eu sou do meu papaizinho, ele é meu amado, da minha alma. Amém. Então vou deixando esse testemunho, agradecendo a oportunidade. É muito emocionante, é muito forte, irmãos, contar tudo isso para vocês, mas é isso. E que meu testemunho alcance você, a sua casa, a sua família, que a salvação chegue a você, assim como chegou para mim, né? Eu estou salva para o Rei Glória de Santo Nome. Eu creio que a minha casa e o Marcos também já voltou, né? Voltou no mesmo dia que eu, 8/7/2026. Agora é questão de tempo para minhas filhas também voltarem, independente, né? Eles vão acreditar, eles vão saber o que aconteceu comigo e é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, esse testemunho chega a você e mude também a sua casa, a sua família. E você viva a vida eterna com Cristo aqui e lá também no céu. Tá? Eternidade com Deus no céu. Amém. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo O quarto, ele pediu para deixar desse jeito. Eu nem me sinto incomodado, então esbarro na sem nenhuma distração. e sou confrontado. Somente uma caneta para anotar o que ele vai fazer. Uma folha e travesseiro. Eu posso usar cobertor se estiver frio. Mas se não tiver frio, pode tirar. Tá bom?
Ele quer tudo limpo, ele não quer nenhuma distração. Esse é meu quarto. Ele pediu pra mim entrar aqui nesse quarto e ficar com ele aqui sem distração nenhuma. Esse louvor ele escolheu para o meu testemunho e para o que vocês vão entender depois, ok?